Olá, colegas. Olá, professor. Meu nome é Lisandro, meu colega é o Rodrigo, tá? Nós vamos apresentar a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. Em primeiro lugar, só peço desculpa que a minha webcam não está funcionando, né? Mas vamos lá. Teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. É uma implementação teórica e prática de como nós podemos aplicar a teoria dos jogos em diversos assuntos, principalmente em assuntos políticos, militares e econômicos. E quem criou o dilema do prisioneiro? Ele foi criado por três matemáticos: Mary Flood, Melvin Dresser e Albert Tucker. Tá? Quem são Mary e Melvin? Eles eram dois intelectuais que trabalhavam numa empresa norte-americana, que é a Rand Corporation, que ela fornecia informações estratégicas para o governo dos Estados Unidos. Então, o assunto da teoria dos jogos já era conhecido, mas como eles começaram a trabalhar e a refinar e criar uma implementação dessa teoria, de forma que ela pudesse ser aplicada na prática. E por fim, o Albert Tucker, que era um matemático canadense, ele deu o formato do dilema do prisioneiro, que é hoje justamente a versão clássica, que é a versão mais simples que existe, tá? Mas vamos fazer algumas recapitulações. Como a gente já viu na aula do professor Kleber, a teoria dos jogos é uma análise de estratégia de como os atores e os agentes envolvidos em uma determinada interação, eles estão avaliando uns aos outros para atingir um determinado resultado. Onde no século XX os estudiosos começaram a pensar de como poderiam usar a teoria dos jogos na prática mesmo. Uh, mas aí você precisa de algo mais refinado, mais sofisticado, daí chegaram nesse formato, o que é o dilema prisioneiro, que é um jogo. Então vamos conhecer a instituição do jogo para primeiro a gente saber como funciona e depois como jogar, com dois jogadores para vocês verem a dinâmica. E a estratégia está sendo usada. E depois nós vamos chegar a um resultado final. A partir desse resultado, nós vamos chegar para uma segunda parte do nosso episódio, onde que nós vamos analisar tudo isso para aprender o jogo. Então vamos ler as instruções do jogo. Bom, primeiro, um policial, inspetor de polícia, prendeu dois suspeitos de roubo armado. Como o inspetor prendeu eles? Esses dois suspeitos roubaram um carro, mas o inspetor de polícia sabe que esses dois suspeitos assaltaram um banco, mas não há prova contra esse crime, só contra o roubo de carro. Essa é a nossa primeira informação. A segunda informação é que faltam evidências do assalto ao banco, mas ele tem prova para mandar os dois por 2 anos cada um para a prisão por roubo de carro. Então, os dois já estão enrolados. Eles vão cumprir 2 anos na cadeia pelo roubo de carro, mas só que o assalto a banco é o crime principal. O inspetor quer pegar eles, mas precisa de prova para fazer isso. Daí o que que acontece? O inspetor chega para cada um deles e faz a seguinte proposta. Fala para o suspeito número um: se você confessar, atribuindo a culpa a você, o seu parceiro não e o seu parceiro não confessar, você está livre e não vai cumprir nem 2 anos de cadeia. E o seu parceiro vai cumprir 10 anos de prisão. E ele fez essa mesma oferta para os dois. E ele disse o seguinte: se vocês confessarem, só deixa eu reforçar uma coisa muito importante. Ele está fazendo isso de forma individual, para que, ou seja, os suspeitos estão em sala separada. Ele vai conversar com um e depois com o outro. Então, o segundo item da proposta é se ambos confessarem, eles vão cumprir 5 anos de cadeia. E agora, se ninguém confessar, ambos vão cumprir 2 anos de prisão, que é pelo roubo de carro. O que é interessante disso é que eles estão isolados. Então, nenhum sabe o que, que o outro vai agir. Ele foi um parceiro seu de roubo, mas se você não sabe o que ele vai ser, qual vai ser a resposta dele. E agora que vem o jogo propriamente dito. O jogo vai mapear as duas respostas de cada um desse jogador para saber. Daí o Rodrigo vai explicar para vocês agora. Olá, tudo bem, colegas? Tudo bem, professor? Conforme o Lisandro estava comentando ali, né? Eu vou dar sequência aqui na explicação. Bem, o jogo vai mapear duas respostas, né, que cada um desses jogadores pode ter, né? Que é o confessar e o não confessar, né?
Isso aqui. Uh, Aqui vocês estão vendo, então, a matriz, né, que tem 4 células. A primeira célula, que é a primeira linha, né, e a primeira coluna, eu coloquei o número 11 ali, né, que seria para identificar aquela primeira célula, né. Mesma coisa para a célula do lado, né. Aí eu coloquei como número 12, né. E embaixo ali na primeira linha, na primeira coluna, coloquei o 21, né. E depois ao lado ali, 22. Aqui tem duas opções, né, de cada um diz respeito a um jogador, né. Seria o confessar ou não confessar para o jogador um e o confessar ou não confessar para o jogador 2, né? E aqui nós vamos mapear a seguinte resposta deles, né? Vou passar aqui. Está faltando o quê, então? Está faltando algo muito importante, né? São as funções aqui, né? Que vão atribuir os devidos pontos ali para cada situação que os jogadores vão estar, né? Deixa eu passar para frente aqui. Aí, então, tem aqui para livre, né? Que é a primeira aqui. Essa função você ganha 4 pontos, né? 4 pontinhos. Acessar a segunda ali, que é 2 anos, né? Você ganha 3 pontos. A terceira são 5 anos, né? Você ganha 2 pontos. E a última aqui, né? Que são 10 anos, você ganha 0 pontos. Tá? E o que são essas funções? Conforme os jogadores forem escolhendo, né? Eles confessam ou não confessam, ali no caso, né? Da matriz. Você vai ali na matriz e vai pegando os pontos, né? Conforme o tempo de que confessar e confessar ali, né? Conforme o Lisandro tinha falado nas regras anteriores ali, tem conforme o ano ali que o pessoal vai ficar, que esses jogadores vão ficar presos, né? A quantidade de pontos para cada ano. Tá, vamos começar então com o jogador número 1 aqui, né? Jogador número 1, vamos fazer a seguinte análise. Ele vai acompanhando comigo aqui, né? Porque é bem chatinha essa parte aqui, senão a gente se perde aqui. É bom para vocês entenderem bem no detalhe aqui. Jogador número 1, se eu confessar ali, que no caso eu sou um, né? Se eu confessar e o jogador número 2 também confessar, cada um de nós vai ganhar 2 pontos. Seria aqui, confessar e confessar, 2 pontos. Está separado com uma vírgula aí para separar um do outro, dos jogadores, né? Tá? Deixa eu passar para frente aqui. Tá. Agora vamos ver o que vai acontecer na célula 21 ali. Na célula 21, o não confessar do jogador 1, que sou eu, né? E o confessar do jogador 2 vai me dar uma nota de 0 e 4. Tá? Agora comparando ali, né? Comparando uma com a outra ali, a gente fica com a que tiver a maior pontuação, né? Que é o melhor resultado, que é na célula 1. Mas por quê? Porque ali, pelo menos, eu ganho 2 pontos, né? E na célula 21 eu não ganhei nenhum ponto. Eu sou jogador 1, que é em vermelho ali. Então, na célula 1 eu ganho pelo menos 2 pontinhos ali. E na outra eu ganho 0, né? A estratégia que está sendo usada aqui no jogo é a seguinte, né? Os jogadores sempre vão buscar o máximo resultado possível, né? Então, para mim, não é interessante aquele 0 ali que tem na primeira linha, segunda coluna, né? Então, eu descarto aquela opção ali e fico com a 2 ali, 2.2 ali, que é da célula 11, tá? Tá. Bom, agora nós vamos analisar a segunda coluna ali, que é quando o jogador o número 2 ele não confessa, ele não confessa, tá?
Aí a gente vai fazer os mesmos procedimentos que a gente fez no jogador número 1, né? Na coluna número 1, quer dizer. O jogador número 1 pensa o seguinte: bom, se eu confessar e o jogador número 2 não confessar, o que acontece, né? Eu ganho 4 pontos e o jogador número 2 não ganha nada, que é o que está mostrando para nós ali, né? Eu ganhei 4 pontos e o jogador número 2 não ganhou nada. E esse resultado me interessa, né? Porque o 4 ali é o jogador número 1, né? Então é bem interessante aquele resultado, né? Tá. Aqui. Tá. Se eu não confessar e o jogador número 2 também não confessar, cada um de nós vai ganhar 3 pontinhos. Mas vale salientar ali, né, que a estratégia a estratégia, né, aqui do Dilema Prisioneiro, né, que os jogadores sempre buscam o máximo resultado. Então, aqui, então ali, se eu comparar a célula 12 com a célula 22, a célula que vai me dar a maior pontuação, né, é justamente a célula 12 ali, né, tem o 4 ali. Então, a última opção da célula 22 ali eu descarto, né? Não é interessante para nós, né? E fico com aquela primeira ali na célula 12. E agora vocês podem ver que... Tá. Agora vocês podem ver que a segunda linha ela foi toda descartada, né? Porque não tem nenhum valor ali que nos atenda, né? E aí eu vou continuar jogar com o jogador 1, né? Porque eu preciso excluir um ali daquelas primeiras linhas, né? Daí eu penso o seguinte, né? Bom, na célula 11 ali, se eu confessar e o jogador número 2 também confessar, nós dois ganhamos 2 pontinhos. Então tá ali. Tá. E deixa eu dar uma olhada aqui. E agora na célula 12, se eu confessar e o jogador número 2 não confessar, eu ganho 4 pontos. Então, por isso que mostra que é melhor eu confessar. Não vale a pena eu não confessar. De uma forma ou de outra, confessar para mim é mais vantajoso, né? Então, eu fico com a opção de confessar, né? Tá? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento com o jogador número 2, né? Todo esse esquema que a gente fez com o jogador número 1, né? Que até então era só o jogador número 1 que a gente estava focado nele, né? A gente vai fazer com dois agora. Por isso faz parte da teoria dos jogos, analisar a jogada de todos os jogadores. Por isso que a gente vai fazer com os dois, né? Tá? Tá. Então vamos lá, o jogador número 2 ele vai fazer o seguinte. Bom, se eu confessar e o jogador número 1 também confessar, cada um de nós ganha 2 pontos. Tá? Agora, se eu não confessar e ele confessar, ele ganha 4 pontos. E é o zero, que é o que está mostrando para nós ali, né? Então, o resultado da célula 12, a gente descarta ele. Não atende para nós, que agora eu sou o azul, jogador 2 ali, né? Para mim tá zerado o valor, então não me interessa. Vamos continuar agora com o jogador número 2, né? Se eu confessar e o jogador número 1 não confessar, o que acontece, né? Eu ganho 4 pontos e ele ganha zero. Isso para mim é bom, né? Esse resultado interessa muito para nós, então, que é a célula do lado ali. Se eu não confessar e ele confessar, deixa eu dar uma aqui, tá, aqui é. Se eu não confessar e ele também não confessar, cada um de nós ganha 3 pontinhos. Então, comparando ali deixa eu voltar um aqui, comparando as duas ali, né, a célula 21 com a 22, o que me oferece mais pontos para o jogador número 2 é a célula 21, né? Que é o valor de 4 pontos. A gente sempre busca maximizar o valor, né? Então, para mim, é interessante o número 4, né?
E aí eu descarto essa célula 22. Olha só que interessante, né? O jogador número 2 sobrou os mesmos resultados que sobraram na jogada anterior, né? Com o jogador número 1. Claro que só invertido agora, né? Pontuação de 0,4 pontos agora ficou favorável para o jogador 2, né? Que é o que eu estou jogando. Mas ele realiza o mesmo procedimento, né? E chega à conclusão que é melhor confessar também do que não confessar, pelos mesmos argumentos que a gente tinha comentado na jogada anterior, né? Não vale a pena não confessar. Ou seja, o resultado do jogo é a célula 11. 2 pontos para cada um. Aí, por que isso, né? Porque esse resultado se deu por causa da estratégia que a gente está usando aqui, né? Todas as vezes os jogadores estão jogando, eles estão pensando em maximizar os valores. E os pontinhos, no caso, né, que eles querem ganhar. E como eu falei para vocês ali, essa estratégia acaba eliminando qualquer tipo de acordo ou divisão onde seja de benefício mútuo para o grupo, né? Que foi o que o Lisandro tinha comentado anterior ali, né? Estavam em salas separadas, sendo avaliados ali, nenhum tinha contato com o outro, né? E aí, com base nisso, a gente consegue a não ter... ninguém vai ser privilegiado, que todos vão sair com o resultado que a gente vai ter nessa matriz, né? Se o Lisandro quer passar agora as conclusões aqui. Uhum. Tá. Uhum. Tá, então vamos lá. Que conclusões a gente pode tirar sobre a teoria dos jogos? E mais especificamente o dilema do prisioneiro. Todo mundo percebeu que todas as vezes que o indivíduo age de forma egoísta, que ele pensa nele só, busca maximizar o seu resultado, ele prejudica o grupo. E o oposto também. É verdade. Ou seja, o grupo atingir o resultado de equilíbrio, ele exige que os indivíduos não ganhem a máxima pontuação possível. Agora, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nem sempre melhor a gente cooperar com o grupo, porque é esse que é o dilema do prisioneiro. Sobre as lentes da matemática aplicada, nunca se esqueça que a teoria dos jogos é uma teoria matemática. Ela vai buscar o quê? A maximização e o resultado. E a forma que nós vamos aplicar isso na teoria dos jogos não trata nem o dilema do prisioneiro. Então, vocês estão vendo simplesmente o quê? Ganhos e percas. Agora cabe a nós dizer o seguinte: toda vez que a gente coopera, nós garantimos o bem-estar do grupo. Então, na hora que eles cooperaram, os dois cooperaram, nenhum saiu ganhando mais nem menos. Então, os dois saíram ganhando a mesma coisa, que seja ali 5 anos de cadeia, né? Porque os dois ganharam a mesma coisa, porque um podia ficar 10 anos e outro livre. Então, é isso aí, é sempre cooperação do grupo. Da E minha aí, parte é isso, não sei se o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa. só comentando ali, eu coloquei uma foto ali de uma matilha, né, de hienas, né? Que é bem nessa questão que o Lisandro falou ali de buscar o equilíbrio, né? Para ninguém sair prejudicado ou beneficiar a si próprio, né? Isso ocorre no mundo animal também, né? Tinha uma matilha de hienas ali, né? Na qual tinha um líder, né? E esse é o macho alfa que chama, né? E aí o que estava acontecendo é que ele estava pegando a comida lá, né? E não dividia com nenhum dos integrantes daquela matilha, né? Aí ele fez isso uma vez, fez duas, fez três, aí o pessoal, desculpa. Aí as hienas lá foram excluir ela do grupo para quase mataram ela ali porque para atingir o equilíbrio, né? Porque ela estava pensando somente em si, ela não estava pensando no bem do grupo, e aí ela tava prejudicando o restante da matilha, né? Eles estavam ficando com fome lá, sendo que ela estava pegando tudo para ela, esse líder aí, né? Pegando tudo para ele e não dividia com o restante do grupo. É só uma historinha, assim, que eu achei também que cai, assim, cabe bem certinho nessa teoria do dilema do prisioneiro, hein? Tá ok? Da minha parte também era isso. Certo, então, pessoal. Obrigado, hein? Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau, tchau.